Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você é do mercado de reposição de autopeças, você está no lugar certo. Eu sou o Beiran e este é o ATMcast, o podcast feito para ajudar na comunicação e na integração de toda essa grande comunidade que é o aftermarket automotivo. Os nossos convidados são celebridades do setor e que gentilmente vêm até nós compartilhar parte do seu conhecimento para que você possa absorver insights e aplicá-los aí no dia a dia da sua loja, da sua empresa, não é? Hoje, em especial, nós temos um convidado especialíssimo aqui, que eu acredito que todos vocês conheçam, mas eu vou fazer questão de apresentá-lo porque pode ser que alguém esteja chegando aqui pela primeira vez e não conheça, né? Então, hoje nós temos aqui o Jorge Humberto Bertuzzi. O Jorge, para quem não sabe, ele é dono da agência FMS, é uma agência de publicidade que cuida de toda a comunicação da GIB e de outros clientes que ele tem por aí, mas eu acredito que a GB seja o mais importante. Pelo menos custa caro pra cacete, né? Então, além disso, né, além de ser nossa agência, o Jorge, que criou esse podcast, que desenvolveu isso tudo, a gente não sabia como fazer, só tinha a ideia de fazer, mas não sabíamos como, né? E aí o Jorge, então, colocou isso tudo para funcionar e até hoje ele dirige todos os nossos episódios. Então, hoje, sentado na cadeira da direção aqui, nós temos o Mateuzinho e o Lucas, que é assistente dele, que já vai estar sentado na área também. Então, falando ainda mais do Jorge, o Jorge, além de ser empresário, ele é publicitário, né? Ele é um cara que conhece muito do nosso setor, porque grande parte da sua trajetória e dos seus clientes são do nosso mercado, são indústrias, distribuidores, e ele já fez vários trabalhos para o setor, então ele tem uma experiência acumulada muito grande. E hoje nós vamos tratar de um tema do qual ele é, assim, professor, eu diria, né? Nós vamos falar de inteligência artificial. O Jorge acaba de fazer uma especialização em inteligência artificial, ele vive estudando o tema para encontrar formas para que a GIB e outros clientes dele se desenvolvam baseado nessas informações, né? nesses conhecimentos. Hoje nós vamos dirigir o episódio à inteligência artificial aplicável aí na sua loja, né? Porque você sabe, a gente usa inteligência artificial em tudo hoje. Então, indústria, distribuidor, varejo, que é você, e também para o reparador. Mas se a gente for falar no sentido amplo, o episódio não seria... não deveria ser deveria ser vários, né? Hoje nós vamos tratar só de varejo, que eu acredito que seja a grande maioria da nossa audiência. Então, Jorjão, seja bem-vindo. Valeu, Beiran. Obrigado aí Obrigado você, cara. pela oportunidade de sentar nessa cadeira agora, né? Cara, Eu tava falando que eu não vi a hora de tomar água nessa caneca. Você não tem uma de presente? Eu nunca levei uma pra mim, você acredita? Eu acho que vou levar a minha hoje. Hoje, prepara aí, Matheus. Deixa pronta aí a canequinha dele, porque, o cara não tem sacanagem, né? Não, legal. Mas vamos lá. Legal, gente. Então, Jorjão, vamos lá. Para quem não te conhece, faz uma breve apresentação tua e da FMS. Tá bom. Bom, Jorge Humberto, né? Mercado que já está aí há uns 25 anos beirando de experiência só no aftermarketing. Quando eu cheguei no mercado do aftermarketing, Beiran, foi bem bacana. Eu trabalhava na DPZ e tinha um cara que precisava fazer um remanejo, um rebranding. Na época, acho que nem se falava dessa forma, né? Mas fazer um rebranding na marca dele. E eu fui chamado lá para poder ajudar. Antigamente se falava assim, eu preciso mudar meu logotipo. Meu logotipo, mexer no meu logotipo, né? Hoje é rebranding. Exato. E ele era irmão de uma amiga muito próxima minha e eu fui lá para ajudar. E esse cara tinha uma distribuidora chamada Forline. E da Forline a gente criou a marca Perfect, que hoje, na verdade, era Perfect System. A Perfect... Eu fiquei alguns anos com o Gerson, foi a minha entrada no mercado de aftermarketing, né? E eu ajudei a construir a marca e colocar ela nos dois primeiros endereços dela, na Dias da Silva e depois na... Bem no comecinho mesmo, quando nasceu a Perfect. Exatamente, quando estava andando. Vocês criaram juntos a marca, então. Sim, estava uma labuta. E o Gerson já esteve aqui, né? Batendo papo com a gente, aí vai. E quando eu saí da Perfect, um lugar que é onde eu vim parar, foi na GIB.
E aí dizem, né, por aí, né, que um pé na bunda te leva para frente, né? Que o Gerson te deu um pé na bunda e você caiu aqui. Gerson me deu um pé na bunda e eu caí na GIB. Então, assim, foi um recomeço, na verdade, dentro do mesmo mercado, agora onde eu vim para dentro da distribuidora. E quando a gente chegou para cá, a gente começou a trabalhar numa ferramenta que você tinha criado, que era o Clube da Autopeça. Isso. O Clube da Autopeça trouxe para mim muita informação, né? E me ajudou. Tanto é que depois a gente teve um momento de separação física, vamos assim dizer, e a própria GB deixou de usar o Clube da Autopeça e eu fiquei com ele mais uns 8 anos, de forma operante, né? Então, toda a visão que eu tenho hoje de mercado está muito ligado ao que você disse. Indústria, varejo, o aftermarket em si, distribuição, e aí vai. E é um mercado apaixonante. Mas eu não sobrevivo só desse mercado, né? Um dos problemas que a gente encontra nesse mercado, Beran, e aí eu vou falar pelo lado de cá, né, da comunicação, é que a maioria dos empresários, as marcas, a gente for falar sobre aftermarket, mercado de reposição, as marcas entendem muitas das vezes o marketing como despesa. Não vê isso como investimento. E isso acaba machucando muito o prestador de serviço. Às vezes ele não entende muito bem aquilo que a gente propõe. As coisas, às vezes, elas vão mudando. Com a chegada da inteligência artificial, a gente vai sofrer uma nova onda, né, daqui para frente. Porque antigamente falava assim, o menino do computador. Né? Falar, não, mas meu sobrinho, ele sabe fazer. Mas ele está ocupado, então eu chamei você para você me dar uma opinião. Hoje a gente tem essa questão da facilidade com as ferramentas que estão chegando, a forma com que elas são mais intuitivas, mas que é um grande mistério ainda para os usuários, ou até mesmo para os profissionais da área, a saber até que ponto a inteligência artificial ela vai substituir a mão de obra ou a capacidade humana, né? E como é que isso pode andar junto ou não. E aí, voltando só, depois que eu saí da Perfect, vim para cá, a gente passou a atender Clube da Autopeça, várias fábricas no mercado. Hoje, eu me perderia até se eu fosse começar a falar sobre elas. Mas inauguração da Mobenzani, são várias, né? São várias, que eu não teria como falar. Mas o Mateuzinho pode colocar o meu site lá só para eu poder me guiar um pouco melhor aí, Matheus. Aproveitar que você está de diretor hoje aí. E nós passamos, então, a trabalhar com inteligência de mercado. A inteligência de mercado, Beran, ela implica principalmente em entender. A gente falava na década do ano 2000 que o novo petróleo, que seria, para o momento, né, para aquela época, para aquela fase, seria a informação. Hoje já é a realidade, e assim, quem tem informação sabe para onde está indo, ou já tem um caminho a percorrer. Então, dentro do meu negócio, eu acabei me especializando dentro da dificuldade que se encontra em comunicar-se. O meu mercado focado é o aftermarketing, mas eu tenho outros profissionais que trabalham junto comigo e que eles vão atender nas demandas e as outras contas. Né? As soluções que a FMS ela propõe, ela está muito dentro da necessidade, ou seja, tudo aquilo que for comunicação. Às vezes existem empresas que nos chamam para poder prestar um tipo de consultoria ou fazer algum tipo de orçamento, vamos assim colocar, e aquela ferramenta que ele está procurando não é a ferramenta que a gente vende. Porque a gente entende que outras ferramentas precisam vir antes para poder ajudar ele a enxergar um pouco mais, com mais precisão. Que é um dos maiores problemas que os prestadores de serviço hoje enfrentam. Eles vendem a qualquer custo o serviço para poder ter um contrato na mão, mas se o cliente ele fica insatisfeito lá na frente, a culpa é sempre do cliente, né? Dentro de alguma... E, na verdade, seria um crime até fazer isso. Porque o prestador de serviço, ele já sabe, o publicitário, o marqueteiro, o cara da comunicação, ele já sabe, ele já consegue visualizar aquilo que você não tem e o que você precisa. Mas ele encontra algumas barreiras, e essas barreiras, muitas das vezes, ele se permite ser omisso para não se desentender com a diretoria, com a gerência, coisa parecida, e vai empurrando. Mas isso não traz resultado. E a falta de resultado vai ser com que o empresário entenda isso como literalmente uma despesa, né? Diferente da GIB, que a gente já atende há uns 23 anos, mais ou menos isso, né? E aí,
resumindo muito, a nossa empresa sempre teve essa intenção de levar soluções. Depois a coisa virou até clichê, né? Falar que é o 360. A gente até pensa em mexer um pouco no rebrand da marca nossa também, porque hoje todo mundo fala que é 360. Mas ser 360... E o que seria ser 360 para quem não é familiarizado com a expressão? A ideia é você poder oferecer um pacote de soluções sem você ter que replicar, ou melhor, quando você fala sobre um pacote de soluções, eu trago para você o desenvolvimento junto com o custo que viabiliza o projeto. A grande maioria dos prestadores de serviços, eles começam a trabalhar com BV. Então, ele não faz aquilo, mas ele terceiriza alguém que vai fazer, e dentro dessa questão ele põe uma comissão no meio daquele... Então, isso cria um empilhamento no custo. E isso acaba inviabilizando o processo final. Então, se eu não tenho um profissional, ou se eu não posso te atender naquilo que você precisa, se eu for contratar, eu chego para você e te mostro abertamente o orçamento. Ou trago para minha estrutura e a gente faz uma composição. Entendi. Então, o 360 é identificar... Solução geral... Identificar sua necessidade sem empilhar o custo, porque isso vai inviabilizar para todo mundo. Envolvendo digital, físico... Não importa. Às vezes a gente... geral para às vezes a gente chega em alguns clientes que eles acham que eles precisam de tal ferramenta. E quando a gente chega lá, a gente consegue descobrir que existem outros passos que ele ainda precisa percorrer até chegar no que quer. Entre cases que a gente tem Osram, a gente tem... Bom, são várias. São várias empresas. Mas eu, pessoalmente, estou sempre aqui, né? GB é uma conta que eu cuido há vários... Há 23 anos. Há vários anos aí, há 23 Jorge, anos. o assunto é um pouco complexo, né? Principalmente para quem é leigo e para quem usa nada ou quase nada de IA. IA, nas visitas que eu tenho feito aí para os varejos de maneira geral, né? Médio e pequeno, de maneira geral, estou falando. A grande maioria das lojas que eu visito não tem familiaridade com esse tema. Então, quando você pergunta, você usa IA no teu negócio? O cara fala, não, né? E muitos não têm nem, acredite se quiser, muitos não têm nem Instagram. Eu tive numa loja boa semana passada, que inclusive é nosso convidado para um próximo episódio aí, e que os sócios, 2 caras muito bacanas, trabalhadores, a loja é muito boa e os caras não usam Instagram pessoal. Sim. Os caras ouviram pouquíssimos episódios do ATMcast, por exemplo. Então, são caras que assim, eles estão tocando suas lojas, mas sem olhar as possibilidades que um uso adequado da inteligência artificial pode trazer. Aí eu te faço a pergunta, né? Inteligência artificial é para grande empresa ou ela é para pequena e média também? Eu iria para um outro caminho, Beran. Eu diria assim para você. A inteligência artificial hoje é a forma mais democrática que se entende na velocidade da informação. Então, aquilo que você busca, aquilo que você quer, hoje você tem vários tipos e várias aplicações, várias ferramentas. O mercado de reposição, quando a gente fala sobre o varejo propriamente dito, a gente sempre meio que fez uma correlação aos Estados Unidos, por exemplo, dizendo que a gente está sempre há 10 anos para trás. Eu me lembro da época que a gente visitava varejo, as contas ainda eram feitas na mão, caderninho. O valezinho para cobrar o mecânico no final da semana. E aí vai. E a resistência que se tinha até de se ter um computador dentro do varejo. Hoje a gente já vê o computador, mas o que está sendo guardado lá ainda são informações... básicas, né? Muito básicas. O estoque, no máximo quanto a pagar e a receber. E a gente sabe que existe uma virada de chave entre gerações, né? Os baby boomers que estão passando para os seus sucessores. Então, o X ou o Y, então, para quem está vindo nessa direção, então começa a tentar trazer um pouco mais de tecnologia e informação, mas encontra muita resistência. Então, você vai ver algumas lojas que são grandes, elas são obrigadas a ter um ERP, e dentro dessa condição ela tem um CRM, e ela passa a trabalhar e ela vai que vai. O problema da loja média e da pequena é que ela vem principalmente por uma cultura familiar e muitas das vezes tem um pouco de receio, medo. E eu lembro de uma época que a gente visitava autopeça, e os próprios lojistas falam, para que eu vou pôr um computador aqui? Vai chegar um fiscal e o cara vai me levar o computador? Eu tô danado, né? E hoje já não precisa mais se pensar assim. Sim. Hoje está tudo cruzado, as informações, então vão além. Quando a gente olha sobre a questão das inteligências artificiais,
eu daria um passo atrás para poder aplicar isso dentro do mercado de reposição. E eu digo isso porque existem várias ferramentas que hoje estão disponíveis de forma gratuita ou com custo muito acessível que o mercado ainda não está utilizando. E se está utilizando, está fazendo de forma muito tímida ainda. Mas respondendo, a inteligência artificial para dentro do mercado de reposição, principalmente para o varejo, vamos assim dizer, ela não vai substituir o balconista, não vai substituir o comprador, ou o bom comprador, ou bom balconista, muito pelo contrário. Mas o balconista que se especializar e for atrás de aprender e saber a respeito de como manusear essas ferramentas, cada uma delas vão acrescentar a ele novos skills, né? Novas habilidades, novas possibilidades que vão levar ele para um outro patamar. Então, quando a gente olha hoje, falaria assim, o que a gente poderia utilizar sobre inteligência artificial dentro de uma loja de autopeças? Aí eu falaria assim para você, Beran, a gente poderia fazer um ensaio. Eu chego para uma loja e falo, olha, loja, você precisa se comunicar. E a forma com que você tem hoje de entender que a necessidade bateu à tua porta as lojas maiores, cada dia que passa, elas estão ganhando mais espaço, elas têm mais poder de compra, e os grandes players estão vindo aí engolindo todo mundo. Para que você possa se manter de pé no mercado, seria ideal você, por exemplo, ter canais de comunicação, um Facebook, um Instagram, quem sabe, olhando a condição mais avançada seria os marketplaces, estar com uma loja, né, dentro de um dropshipping, porque isso tudo nos implica saber que é a sobrevivência do mercado. Se eu não pensar no meu daqui 5 anos, eu infelizmente vou engessar e os meus 5 anos vai passar muito rápido e quando eu olhar para trás eu vou ver o tempo que eu perdi. Mas eu falaria assim para você, há uma loja que tem um Instagram. Hoje, ela não precisaria contratar necessariamente um profissional de tráfego pago. Porque a Meta, por exemplo, ela já tem entendido que as receitas que ela traz de grandes empresas já está na mão dela e ela não vai perder. Mas ela sabe que o pequeno e médio empresário, ele é o cara que ele precisa ser alcançado. E ele precisa ser entendido, ou melhor, tem que ser facilitada a forma para que ele se utilize dessas ferramentas. Então, se a gente for falar o seguinte, há 5 anos atrás, 3 anos atrás, você precisava de um especialista em tráfego pago para ele poder te ajudar a fazer campanhas dentro do Ads ou dentro do próprio Instagram. Isso não quer dizer que hoje você não precisa, mas isso quer dizer que hoje você pode estudar com conteúdos que está na internet, disponível para qualquer um, ganhar conhecimento, ter habilidade, e a partir daí, você passar a ter um planejamento de comunicação da forma com que você tem de acordo com o seu cobertor, vamos assim dizer. Então, imagina que a gente possa pensar numa loja pequena que ela consegue entender a necessidade de fazer uma publicidade ou comunicar-se com seus clientes. Não vamos nem falar sobre um IRP de alta capacidade, mas um IRP básico. Vamos dizer que ele tem um CRM básico, onde ele tenha pelo menos os cadastros dos seus clientes, ele consiga se manter ativo, que ele utilize um WhatsApp, Business, que já possibilita que ele tenha uma interação real e de forma instantânea, através de informações, preço, foto, entre outros, mas ele precisa ampliar um pouco mais aquilo, trazer novos clientes, ou aparecer para novos, né, um novo público. Hoje ele pode perfeitamente ter uma conta dentro do Instagram, entrar, fazer um mapeamento dentro daquilo que seria a região que mais faz sentido para ele trabalhar. Então, você imagina o seguinte, você está na Zona Norte, você sabe qual é o raio que você atende. Mas eu preciso comunicar para esses meus futuros clientes o produto que eu trabalho, o material, a marca e a condição que eu tenho para poder levar como solução para esse meu potencial cliente, seja ele um consumidor final, seja ele um mecânico, uma oficina mecânica. Ter o produto guardado dentro da gaveta nunca foi uma opção para venda. Quando a gente fala sobre a era digital, você tem que entender que a necessidade de colocar para fora essa informação que você tem dentro da tua porta
é muito mais importante até do que a gente possa tentar quantificar sobre devo ou não, você deve fazer. Então, quando eu vou e eu faço um traqueamento, ou melhor, eu consigo pegar uma região e eu falar, olha, eu quero chegar em número X de pessoas, você vai lá dividir e ser mais assertivo, né? Entre idade, pessoa, local, CEP. Você consegue fazer toda uma triagem para que seja mais assertiva essa sua comunicação. Você, dessa forma, você consegue atrair não só uma condição que a gente chama de lead, né? Ou que seria cliente, bem como dar a esse seu potencial cliente a lembrança do dia que ele estiver procurando alguma coisa ou algo relacionado ao mercado que você atua, no caso... Ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar de você. E aí eu falaria assim para você, não se investiria tanto para se fazer. E é onde a gente enxerga que a GIB ela sempre vem buscando levar inovações para dentro do mercado e cooperar para que o mercado ele possa crescer. E o que eu estou dizendo para você agora é assim, bom, o Instagram, tá bom, para manter o Instagram, eu preciso de ideias para poder manter o Instagram. O ChatGPT vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Então você pode entrar lá e toda a regra dentro de uma inteligência artificial, quando a gente for falar até sobre essas que são as mais conhecidas, que mais usuais, o que manda dentro de uma ferramenta dessa é o prompt. O prompt é o que é que você quer comunicar. É a pergunta que você vai fazer. Exatamente. A forma com que você está interagindo com aquela inteligência. Ela vai te responder com base naquilo que você pergunta. E não só ela vai te responder, como ela vai se adaptando a Ela vai a conhecendo, você. ela vai conhecendo o teu produto, vai conhecendo o teu mercado, vai conhecendo você. E ela começa agora a sugerir, né, na medida com que você vai alimentando ela. Então imagina que a gente fala em Instagram, a gente precisa mostrar para o mercado quem nós somos. Então essa é uma condição de credibilidade. Poxa, eu não me dou muito bem. Não quero gravar vídeo, não tem problema. Não tem problema. A inteligência artificial pode fazer isso para você. Aí você, mas você cria lá tipo um avatar. Você cria um avatar. Exato. Você cria um avatar, você pode fazer toda uma questão. É lógico que isso já é uma questão um pouco mais problemática. Mas é possível Mas fazer. é possível. Você cria lá um avatar, você põe para ele falar. O avatar seria o quê? Tipo a Lu da Magazine Luiza, vai? Então, a Lu, ou a nossa GBzinha, ela já está dentro da questão lúdica. Sim, verdade. Quando a gente vai falar de avatar, eu vou falar o seguinte, o próprio Beiran. Então, eu posso fazer com que o próprio Beiran, a imagem do Beiran, a voz do Beiran, o timbre do Beiran... A beleza do Beiran estivesse ali. E dentro dessa condição, a gente pode criar alguns exercícios, né? Porém, eu já não iria para esse passo, que já seria uma questão mais avançada. Mas eu faria, por exemplo, os bastidores da minha loja, mostraria o dia a dia da minha loja, mostraria o estoque, as marcas, os produtos, criaria promoções, criaria uma comunicação dirigida. Poxa, eu vou gastar, vou pagar muito. Não vai. Não vai. Traz é o antigo, né? Aquilo que na década de 90, 2000 se falava, o meu sobrinho, traz o sobrinho. Põe o sobrinho aí para ele poder assistir os vídeos. Pega um balconista ou um estoquista teu que, porventura, tem um pouquinho mais de habilidade com a tecnologia. Né? É isso. E põe ele para poder fazer. E é o seguinte, hoje, quando a gente fala sobre essa geração Y, todo mundo tem um Instagram. Claro. Né? A grande maioria tem. Eles podem até, em alguns casos, a Y e a Millennium, elas podem até meio que divergir em algum momento que elas têm o espaço, mas elas não comunicam. Elas têm só a conta e ficam stalkeando todo mundo. Mas elas sabem fazer. Então, hoje você pode, através de habilidades que já está na mão da juventude, aproveitar com que essa ferramenta vire uma forma de ganhar dinheiro ou de promover. Eu lembro, Beiran, da nossa época de mais juventude, que o carro do ovo passava... né, falando com aquele megafone. Hoje a gente tem o megafone, na verdade, na nossa mão. Então, assim, as ferramentas, as formas com que isso tudo traqueia a nossa informação e a nossa vida tem, sim, sido de uma forma muito direta. Alguns têm falado até sobre tem nos escravizado. É uma palavra pesada, né? Mas que ela tem conseguido os seus objetivos, tem. Então, a ferramenta hoje está na mão de todo mundo, a tela está na mão de todo mundo.
E mesmo que o seu cliente, o mecânico ou o consumidor final, ele não chegou hoje na tua loja, ou ele não comprou através do WhatsApp, ou ele não foi através do Instagram, ele não fez uma compra, mas ele foi porque ele viu, ele te conheceu. Ele criou uma conexão com você. A venda acaba sendo uma consequência. É uma consequência. Mesmo que ela não aconteça naquele momento. Exato. E dentro disso, você pode utilizar ferramentas, por exemplo, um CapCut, um editor de vídeos de um valor muito simbólico, mas existem outros que são gratuitos, que vai te ajudar a fazer edições de pequenos vídeos, que vai te ajudar a colocar lá. Se você for usar, por exemplo, voltando, né, no ChatGPT, você fala, me ajude a criar conteúdo para postar durante essa semana do mês tal, produto tal, promoção tal, a ponto dele começar a sugerir de acordo com aquilo que você falou. Ele vai se identificando com o seu dia a dia e ele vai te trazendo até opções, né? Ele vai te falando como fazer. A gente pode ir se aprofundando cada vez mais nisso e a gente poderia falar sobre cloud code, poderia falar sobre questões de conexão, mas aí a gente estaria indo para um negócio muito maior que não é varejo. Começar mais com a parte básica, né? Aí eu poderia dar um passo atrás, Beran, ao invés de falar sobre inteligência artificial, falar sobre as facilidades que hoje a gente já tem atrelado à comunicação da tecnologia. Então, se você me permitir, Claro. Vou pedir para que o Mateuzinho coloca para a gente, Matheus, por favor, o GB Conecta. Já vem jabá, tá vendo? Esse é o cara esperto. Esse é o marqueteiro. Marqueteiro é bom vendedor. A ideia é o seguinte, Beran. Por que o GB Conecta? Porque quando a gente desenvolveu, a gente começou a brincar, né, fazendo buscando ter um insight, fazendo um toró de informações, né, um brainstorm, né? A gente precisava de alguma forma traquear, saber onde que esse cliente está, de que forma eu posso chegar até ele. Então a gente utilizou, entre eles, inteligência artificial para poder encontrar esses clientes dentro desses mapas que a gente quer. A gente usou o banco de dados da GIB, que já são os clientes que fazem parte do nosso dia a dia, e as ferramentas que estão à disposição. Então, vou pedir para que o Matheus desça um pouquinho a tela, quando a gente coloca aqui. Então, o GB Conecta, para quem não conhece, é uma ferramenta que viabiliza a comunicação real entre os canais corretos, passando de fábrica, distribuidor, varejo e mecânico. Então, a forma com que o GB Conecta atua no mercado é fazendo com que a roda gire ao contrário. É fazendo com que a informação chegue para que o mecânico venha buscar o produto dentro da loja, que o varejo venha não só conhecer o produto, experimentar o produto, bem como pedir ele para o distribuidor, que automaticamente vai recorrer ele à fábrica. Então, quando a gente entra aqui dentro do GB Conecta, só para você ter uma ideia, a gente fez uma busca X de um produto Y. Qual foi o produto que a gente buscou aqui? Então, tá bom, pastilha do Corsa. Quando a gente buscou a pastilha do Corsa, ele vem aqui, abre para mim, por favor, então, Mateuzinho. Você vai ter que dar um F5 aí ou já está aqui? Saiu da busca? Desce um pouquinho. Aqui. Então, vamos lá, fazer a busca lá. Já está até escrito. Vamos lá. Então, tá. Então, quando a gente faz a busca da pastilha do Corsa, ela está aqui. Então, eu vou no encontrar. Encontrar. Essa conexão já vai direto entre o banco de dados da GIB, entre aquilo que o Google Maps nos possibilita, tudo que gira em torno dessas possibilidades de ferramentas que já são usuais do nosso dia a dia. Essa é uma ferramenta de geoposicionamento. De geoposicionamento, que ela já está disponível, está sendo utilizada. E aí eu vou fazer a gente vai fazer um laboratório aqui. Então nós estamos falando aqui da região de Guarulhos, nós estamos falando sobre a pastilha do Corsa, e ele está mostrando aqui no raio... Os balãozinhos vermelhos são os das lojas que compraram que tem esse produto lá. Matheus, escolhe uma loja com um balãozinho vermelho aí. Tá. Então, a gente está vendo aqui, ó. Ele está sugerindo para nós o quê? Box da suspensão autopeças. Então, esse cara, ele é um cliente GIB, ele é uma loja que ele, de forma recorrente, está aqui dentro, ele é um cliente ativo, e ele tem esse produto no estoque. E esses dados que vieram aqui, de antemão, são dados que vieram do nosso banco de dados, ok? Então, esse dado, ele está correto, porque a gente tem
um dia a dia com esse cliente. Porém, se eu for agora no Google e eu pesquisar, você não precisa fazer isso, tá, Matheus? Senão a gente vai perder tempo aqui. Se eu for no Google agora e eu pesquisar box da suspensão autopeças limitada, eu corro o risco de esse cliente, não especificamente esse, mas esse cliente não estar utilizando das ferramentas que já estão disponíveis para ele, que seria, então, o Google Empresas, onde ele pode cadastrar a empresa dele colocando lá foto, produto, telefone, endereço, para geolocalizar. Quando a gente está falando aqui dos produtos da GIB, então eu estou dando facilidade para o mecânico que tenta a compra da GIB, falando, olha, eu não posso vender para você. Porém, a loja que compra de mim é essa daqui. Quando a gente fala sobre essa esfera de inteligência, certo? Mas quando um cliente qualquer, ele vai dentro da expectativa da busca de uma loja mais próxima a ele vai jogar dentro de onde? A principal ferramenta hoje, Google. Então ele vai lá e ele coloca por peça. A busca, se ela estiver correlacionada à peça e ao teu nome da empresa que você cadastrou, ela vai te elencar e te trazer para as primeiras páginas. E não necessariamente você precisa de um tráfego pago para isso. Você pode aparecer de forma orgânica, desde que você alimente aquilo e deixe aquilo constantemente atualizado. Que vai acontecer mais ou menos o que acontece aqui, dentro dessa nossa plataforma. Então, o Google hoje, ele te permite você fazer essa busca. Entretanto, o mercado ele passou a ter essa condição da busca de compra de produto não mais só direcionada à loja. Ele usa agora as ferramentas como os marketplaces. Então, você imagina o seguinte, hoje ele entra dentro da loja, ele sonda o preço que está dentro da loja e ele vai comparar com o valor que está dentro, quem sabe, lá do próprio Mercado Livre, né? Quando ele faz esse tipo de comparação, aqui ele tem um serviço diferenciado, que é a compra imediata do produto. Agora, a questão de se acompanhar preço é algo que se faz necessário, que o lojista também tenha noção real daquela composição do que ele está oferecendo, para que ele não se perca. A gente fala sobre questão de inteligência artificial, e aí a gente busca tentar mobilizar, né, todas as ferramentas ao nosso favor. O Google hoje é o que todo mundo meio que, aspas, primeira ferramenta de busca, Mercado Livre, a primeira ferramenta de compra, só que no espaço muito curto de tempo, a primeira ferramenta de compra vão ser as IAs. Ou seja, um chat GPT da vida. Você vai chegar lá para o chat GPT sem a necessidade de fazer a criação de um agente, mas você vai colocar para ele lá, chat, eu possuo um carro tal, isso se ele já não souber, né? E eu estou procurando essa peça tal. Aonde comprar? Faça uma cotação e me traga os 3 melhores valores para uma entrega imediata. Não importa. Então, assim, o próprio ChatGPT, ele já está operando dessa forma. Não é todo mundo ainda que está utilizando, mas ele já faz esse traqueamento. E aí eu quero, então, voltar ao início, onde eu disse para você que a gente tem que dar um passo para trás. A loja hoje, que ela não tem um Instagram, ela também não tem um site. Sim. A loja que não tem um Instagram, não tem um site, dificilmente ela está utilizando um WhatsApp Business. Ela vai utilizar o WhatsApp do próprio vendedor. Do próprio vendedor. E aí aquele vendedor sai de lá, leva o celular dele embora, leva os seus clientes embora. Exato. E aí a gente começa a ver que existe toda uma problemática por detrás, né? Que quando a gente observa de que forma a gente poderia melhor ajudar o mercado de reposição, é falando exatamente para ele. Fala, olha, não se preocupa com aquilo que está vindo em relação à tecnologia, desde que você tenha interesse em se aperfeiçoar. Então, eu tenho interesse, eu quero, então vai, se movimenta. A gente sempre vem falando de episódios anteriores, Beran, dos grandes nomes, né? De grandes distribuidores que passaram a virar grandes atacarejos, grandes movimentos de venda e como estão fazendo sofrer as lojas menores, né? Porque quando abre um XYZ... Abre um Mercadocar na tua região, ela impacta toda aquela região. Aquela clientela. Você vai continuar atendendo os seus clientes? Vai. Mas pela condição de variedade, de atendimento, preço, porque ele tem
uma condição de compra diferente, né, de uma loja comum, ele vai ter muito mais atrativos e vai conseguir sair na frente. E aí é onde a gente fala o seguinte, a GB tem uma outra ferramenta. Essa ferramenta que seria o dropshipping. O dropshipping, ele te possibilita fazer o quê? Você trabalhar com o estoque da GIB, colocando a cara da sua loja dentro de um marketplace, sem ter que internar de alguma forma na frente estoque, logística, nada disso. Sem ter preocupação alguma com essa, que a gente sabe que é do dia a dia. E tudo o que precisa é você ter alguém que também se interesse... Cadastrando os produtos. Mas cadastrando os produtos, até eu digo para você, já ficou para trás. Já porque hoje a gente já entrega os produtos só para ele lançar. Os produtos já vão com fazer foto. Fazer o anúncio. Precificar e gerir. E em cima disso, Beran, a gente entende que o mercado ele precisa entender que aquele que não se permitir evoluir vai ficar para trás. A cauda longa que a gente chama aqui. Quantas lojas não tem lá um produto XYZ em demasia dentro do seu estoque que ele não anuncia, que ele não vende. Mas ele poderia, então, se utilizar dessa mesma ferramenta e colocar isso dentro de um ambiente virtual para que pudesse ajudá-lo a vender, movimentar e tirar o que está no estoque dele. Então, a necessidade hoje que a gente pode falar, que a gente traz hoje aqui, eu acho que seria... E quando a gente fala sobre dropshipping, quando a gente fala sobre, para você, lojista que está nos acompanhando, se você ligar para cá, você vai ter treinamento, você vai ter orientação, você vai ter integração e tudo isso para que você possa evoluir. Nada além disso. Quando a gente condiciona esse entendimento, Beran, a gente fala mais uma vez, bom, esse é o futuro? Não, isso não é o futuro, isso já é o agora. O futuro, a gente nem vai ter tempo para poder falar aqui sobre o que é o futuro. Né? Porque as transformações acontecem muito rapidamente. Muito rápida. Eu fiz uma pós-graduação em IA. Quando eu terminei, eu falei isso para você. Fui chamado para poder fazer uma reciclagem em cima daquilo. Quer dizer, em um período muito curto de tempo, tive que me reciclar em cima daquilo que eu já tinha recebido. E quando a gente vai falando sobre tecnologia, todos os dias está nascendo algo novo. E essa luta entre China, Estados Unidos... Só vai intensificar esse problema. Cada vez mais. E são através delas que são ferramentas que vão nos viabilizar a gente poder andar e atuar melhor na parte comercial. Então, hoje o lojista que ele quer crescer e não ficar estagnado, nem perder a oportunidade de dar continuidade no seu negócio, ele precisa investir. E esse investimento, a gente está falando o seguinte, de alguém que tenha já essa pré-habilidade, que tenha essa vontade, que vá para dentro das redes sociais, seguir os gurus, não precisa comprar infoproduto. Tem muito material gratuito, que é só o cara sentar na frente do YouTube e ele vai adquirir, vai consumir, e eu tenho certeza que isso vai ser de grande valia para sua loja. Ótimo. Legal. Então, eu assim... Imagina assim, né? Eu não sei a tua idade, né? Mas eu tô indo para 66 já. Quando eles me falaram sobre dropshipping, eu mesmo não acreditava que pudesse funcionar. Eu imaginava que era alguma coisa que era feito com empresas da China, que você anunciava e da China vinha para cá, e enfim, eu imaginava algo muito mais desenvolvido. E quando eles disseram que não era tão difícil, não que seja fácil, mas não era tão difícil implantar, a gente implantou. E hoje a gente já tem um número bastante importante de clientes nossos que usam o nosso dropshipping para fazer suas vendas. Né? E qual é a vantagem que tem nisso? Né? O lojista anunciante que está trabalhando com o nosso dropshipping, além dele não ter que colocar dinheiro no estoque, não precisar se incomodar com embalagem, com despacho, né? Ele faz a venda, sai tudo daqui e o cliente que vai receber a peça, seja ele um mecânico, seja ele um consumidor final, ele não vai saber que a peça saiu da GB, porque vai estar lá na etiqueta o nome da loja que fez o anúncio e que vendeu. Esse mesmo consumidor pagou para essa loja que vendeu. E a GIB vai receber dessa loja no final de um período, aí já tem as condições, né? Vamos dizer, fecha a semana e paga com mais uma, alguma coisa assim. Então, você trabalha 100% com o dinheiro da GB.
Essa é uma alternativa para você, eventualmente, se você tem aquele sobrinho, como o Jorge falou, que tem intimidade com a internet, você começa a brincar com dropshipping, porque nem estoque seu você está envolvendo, né? E você tem acesso imediato, né, na integração do teu ERP com o ERP da GIB, você vai saber em tempo real se a GIB tem ou não esse produto em estoque. Então, você começa a exercitar. E logo em seguida, é um conselho meu, né, uma recomendação minha. Você vai lá no teu estoque e vê produtos que você tem lá há muito tempo parado que está sem giro. Sim. Né? Por exemplo, vamos dar um chute aqui, vai, peça de Opala. Você tem lá tambor de freio de Opala, o disco de freio de Opala. Pô, dificilmente você vai vender isso no balcão da tua loja, mas tá cheio de gente por aí no interior, principalmente, que tem esses carros. Aí existe o clube do Opala, existe uma série de... As tribos, né? As tribos ainda tem esse carro. Isso é com o Chevette, isso é com a Kombi, com o Fusca e tudo mais. Então, o estoque parado que você tem aí, que é uma grande dor, né, Jorge, das Sim. lojas de autopeça, porque é dinheiro parado Dinheiro ali. parado. Né, empoeirando, e muita loja pensa até em jogar fora aquilo, que só ocupa espaço, não vende Muitas mais. das vezes alguém que está lá no Piauí está Precisa procurando exatamente aquela peça que você está lá no teu estoque. E vai te pagar um preço justo. Ou seja, você não vai precisar dar a peça. Hoje, você tem disco de freio, o tambor de freio do Opala, você tem que dar. Né? Tem que tirar da frente. Sim. E nesse caso, você vai vender. Então, assim, só colaborando com o que o Jorge está falando, não tem mais como ficar fora de tudo isso hoje. Né? E aí, a gente volta para inteligência artificial. Porque acho que isso o varejo, a maioria dos varejos já está fazendo, né, Jorge? Claro que tem alguns que ainda não, e a gente chama atenção direto aqui, dizendo que é muito mais fácil do que parece. Sim. Agora, no que a inteligência artificial pode ajudar esse cliente que esteja querendo se modernizar e fazer uso dessas informações? Então, quando a gente continua falando sobre as ferramentas que a GIB passou a oferecer para os seus clientes, antes de entrar nesse tópico em específico, eu peço que o Matheus coloque aqui para mim, Matheus, o Peça Mentor. É aonde que eu venho para desmistificar um pouco essa questão, onde a preocupação está em trazer a IA para dentro do varejo. Você vai utilizar, você pode utilizar, vai e pode, mas olha quantas ferramentas a gente já tem disponível para o mercado utilizar. Quando a gente fala sobre o Peça Mentor, Beran, lá dentro do Peça Mentor, o Peça Mentor ele nada mais é do que um portal que nós criamos, que ele gera informação, notícias, e ele vai trazendo... Para acessar é facinho, você entra no site da GIB, vai lá no ícone Peça Mentor, você já está dentro dele. Ou peçamentor.com.br. Se você não quiser entrar pela GB, peçamentor.com.br. É isso aí. As informações mais atuais do mercado vão estar dentro do Peça Mentor. Rola para mim. Bom, você já entrou direto aqui. Dentro do Peça Mentor, a gente colocou lá uma parceria que a gente tem com o Fraga. E essa é uma ferramenta que a GIB paga para proporcionar informação para os seus clientes. O Busca-Placa. Quando eu falo sobre o Busca-Placa, Beran, a impressão que dá, né, é que nós estamos subutilizando essa ferramenta. Para quem não sabe, o Busca-Placa é uma ferramenta que a GIB disponibiliza dentro do Peça Mentor, onde os clientes da GIB, ou deveriam ser, né? Os clientes da GIB, mas a gente sabe todo mundo que está buscando lá, tá? Concorrente, inclusive. Mas é uma empresa democrática. Você coloca a placa, ou você coloca o número do chassi, e ele vai trazer a aplicação, as peças, a redundância, aquilo que você busca de forma mais assertiva. Dentro do nosso Peça Mentor, às vezes é o que eu estou dizendo para você, às vezes a gente meio que subutiliza essa informação. Vai para dentro da primeira informação de junho, do mês de junho, para mim, por favor, Matheus. E aí eu trouxe alguns números para a gente poder falar. Então imagina você o seguinte, Beran, que nós somente no mês de junho, é claro que a nossa audiência não vai estar conseguindo ver, mas tem os gráficos aqui e tem os números. Nós tivemos como placas consultadas 4.109. Nós tivemos quantidades de acesso 2.761. Nós tivemos em produtos consultados 3.353 e um número de pesquisa de 9.739. Então, assim, isso dentro de um único mês. Claro, a GIB atende hoje somente a região sudeste do país, mas a gente sabe que existe, né? É uma prestação de serviço que está por detrás disso. Imagina você que existe muita gente no mercado
muita gente, que está utilizando esse recurso que a GB está disponibilizando. Porém, eu não acredito que isso represente 2% do mercado. Ou seja, se aquele cara que a gente estava falando, o balconista, que ele está antenado sobre a questão de tecnologia, não estamos nem falando de IA, de tecnologia, que está buscando informação e ferramenta, se ele passa a utilizar para ter uma venda mais assertiva, ou até mesmo um mecânico, para poder tirar a dúvida daquilo que ele está buscando, na ânsia, né, de ser mais assertivo até na compra, ele passasse a utilizar essa ferramenta, esse número com certeza já teria explodido de muito mais de 10 mil acessos de pesquisas. Então, nós sabemos que, mais uma vez, eu tento trazer o assunto para a mesa de uma outra forma. Quando a gente fala sobre IA, que são possibilidades inúmeras, a gente está desprezando um pouco aquilo que a gente já tem. Aquilo que já tem, que já nos atenderia e que a gente não deveria estar preocupado. Agora, eu vou responder para você uma questão da IA. Mateuzinho, esse aqui é o mês de junho, né? Vai para o mês de julho, por favor. Mês de julho, esses são os números, ok? Então, assim, mês de julho a gente está... Não, ainda está no mês passado. Aí, esse... Lá em cima, está no mês passado. O mês lá em cima. Não, é que esse está no mês atual, né? Esse é o mês atual, é julho mesmo. Tá. O julho não terminou. Tá bom. Né? Então, a gente já está com números maiores até, vamos assim dizer. Aí você pode tirar dessa tela, por favor, Matheus. Então, assim, imagina você o seguinte, que o mecânico ou o lojista, ele pega e hoje ele faz, poxa, que peça é essa daqui? Ah, eu não estou sabendo de especificar. Eu não estou sabendo identificar qual é essa peça. Ou o que ele pode fazer hoje? Por mais complexa que ela for, ele vai, fotografa essa peça. E aí, ele pode utilizar alguns recursos. Gemini, ele pode utilizar o próprio GPT, Perplexity. Existem algumas, mas vamos falar sobre GPT, por exemplo. Ele pode fotografar aquela peça e ele sobe aquela peça para dentro do aplicativo, ele sobe como uma foto e ele vai lá e escreve um prompt, dizendo, exemplo, né? GPT, qual é a aplicação, modelo? Você consegue trazer, através de uma foto, toda a descrição técnica daquele produto. Mas eu vou precisar usar o GPT para fazer isso, Beran? Eu tenho o busca-placa. O busca-placa é muito mais fácil. E aí é onde a gente começa, então, a voltar de novo a falar para você, ó, eu não preciso dar esse passo para frente e me preocupar varejo com IA. Eu precisava hoje pensar no quê? Em ter um RP, ter um mínimo de comunicação, ter um planejamento, ter alguém que movimenta essas informações, pensar em momentos de ofertas específicas para os meus seguidores do Instagram, no Facebook, poder criar e gerar conteúdo e trazer, através dessa movimentação, a realidade do agora, sem se preocupar necessariamente com o que o IA ou a IA irá fazer daqui para frente. Hoje, a IA ela é a base de tudo, a informação. Então, para que nós venhamos tomar direção naquilo que são ferramentas que nós criamos para a GB ou para qualquer outro cliente, a IA ela vem me ajudar e de uma forma absurda. Né? Mas o que é o teu negócio? O teu negócio é vender peça. Então é o seguinte, eu não preciso complicar. Já existem ferramentas que já estão disponíveis para poder me ajudar. A mitigar risco, a ser mais assertivo, enfim. Exatamente. Então, assim, quando a gente vai falar sobre a IA, a possibilidade é infinita, mas se eu ainda não utilizar aquilo que eu já tenho na minha mão, eu posso escorregar, né? Eu posso patinar no meio do caminho. Matheus, se você puder, quanto tempo que a gente já está aí? Legal. 1h10. Não, 50 minutos. 50 minutos. Abre para mim aquelas dicas que eu trouxe aí. A ideia, Beran, é poder fazer o seguinte, como a GB sempre está de forma voluntária, prestando um serviço para o mercado, eu descrevi aqui um plano de 30 dias, onde eu separo aqui por semanas ações para que qualquer loja, indiferente do tamanho dela, que tenha interesse em começar a se comunicar, possa seguir
passo a passo Muito legal. dessas dicas. Uma agenda para o usuário poder se nortear, né? Se nortear. Então, primeira semana, o que eu vou fazer? Segunda Exato. e terceira. Não sei se dá para o ouvinte... Não, depois eu vou colocar essa tela Tá. E eu vou colocar isso também na bio. Para que ele possa absorver isso, tá? Ok. Mas imagina você o seguinte, ó. As dicas que a gente está falando aqui. Então, o nosso ouvinte, telespectador, não está conseguindo ver, mas está aqui. Da primeira semana, né? Atualize o seu perfil de empresas no Google. Essa é a primeira... É o primeiro passo. Se você não estiver no Google, você não está em lugar nenhum. E você não vai aparecer, você não vai ser encontrado. As ferramentas futuras de IA que vão utilizar esses rastros não vão te encontrar. E você, cada vez mais, vai ficar para trás. Então, atualizar o seu perfil no Google, primeira coisa. Depois, confira o seu endereço, telefone e horários de atendimento. Muito importante. Isso tem que ser, isso é uma realidade. O 3, padronize a sua identidade. É claro que aqui a gente está falando sobre uma coisa um pouco mais técnica, mas o ambiente em si, ele comunica. Né? A loja, hoje a gente já sabe que a loja mudou muito daquilo que era, mas você ter uma identidade visual, você ter uma comunicação, uma logomarca, algo... Cores que identifiquem a tua marca. Que está dentro, na verdade, daquilo que é o teu negócio. E tudo isso aí você pode usar a IA para te ajudar, né? É só lançar no GPT. Não precisa contratar o Jorge, né? Não precisa contratar o Jorge, peraí, vou explicar. Precisa sim, inclusive a minha despesa em casa aumentou. É verdade. Mas assim, eu estou aqui para poder viabilizar a informação. Né? Eu não vou atender varejo porque eu não tenho demanda, não tenho mão para atender isso. Meu negócio está muito mais ligado à indústria e distribuição. Mas essas são dicas para que você possa sobreviver durante esse momento que é o nosso agora. Quando a gente fala sobre o 4, né? Dentro da primeira semana, organize o seu WhatsApp Business. O WhatsApp Business, Beran, que é uma ferramenta que está aí, aberta, você pode colocar, se eu não me engano, de 10 a 20 respostas automatizadas. Você tem toda uma condição de muita facilidade que vai trazer benefício para a tua loja. Agora, o que não pode? Não pode você ter um canal via WhatsApp e não ter alguém responsável por atender. Aí é tiro no pé, né? Quem quer informação e não tem de volta, aí o efeito é contrário. Então, assim, quem vem até você através da tecnologia quer velocidade na informação, na resposta. Claro. Então, você tem que direcionar alguém que fique cuidando daquele número, daquele contato. E depois revise suas redes sociais, informações principais. Só voltando no WhatsApp Business, mesmo que a loja tenha, vamos dizer, 3 colaboradores, uma loja bem pequena, tenha 2, 3 colaboradores, o WhatsApp Business é recomendado. É extremamente recomendado. Até porque se um daqueles 3 colaboradores ou 2 que você tem, ele sai, de novo, eu repito aqui, ele leva todos os contatos com ele. A loja, o CNPJ tem que ter o seu número. Isso. E é o número da loja. É isso aí. E o teu colaborador utiliza... O que é o equipamento da loja. Isso aí. E aí você tem lá, revisa as redes sociais, informações principais. Defina quem responde e o horário de atendimento. Isso aqui é muito importante, Beran. Porque o cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então eu tenho que ter alguém. Então você imagina que, mais uma vez, eu trouxe o sobrinho, trouxe o primo... Não importa quem, ou aquele funcionário específico que conhece, está mais habituado à tecnologia. Eu centralizo a condição da comunicação nele, eu vou ser muito mais assertivo, eu vou ter muito mais êxito na minha comunicação. E aí a gente vai, então, para a segunda semana. Liste 20 perguntas dos seus clientes que eles mais fazem. Então, vamos dizer... Essa agenda, né? Essa agenda que a gente está passando aqui, você pode colocar dentro de uma IA dessas qualquer, que ela vai te ajudar. Então, você pode colocar assim, ó, aqui, por exemplo, na segunda semana eu coloquei, grave 4 vídeos curtos sobre ajuda ou dica de produto. Se você não sabe como fazer, você vai entrar dentro dessas ferramentas, de um chat GPT, no caso, né? É que eles não estão pagando pra gente aqui, mas a gente está falando para ele. Você joga lá e ele vai criar roteiro, ele vai criar direção, começo, meio e fim. Gente, se eu conseguir, você também consegue. Exato. Exatamente. Então, a aplicação agora da inteligência artificial, ela está muito mais para poder contribuir com a tua evolução tecnológica do que você estar preocupado
com a IA. Perfeito. A IA vai ser o teu ajudador. Perfeito. A IA vai ser o teu colaborador. Quem tem entendimento não vê ela como uma ameaça, Exato. vê como uma oportunidade. Né? E aí vem, apresente a sua equipe, como faz, e aqui vem todo um roteiro para que você, lojista, que tem interesse, possa começar. Esse é um plano básico de começo, que eu faria na minha loja. Né? E a gente vai deixar isso disponível para você na bio desse episódio, bem como nas nossas redes sociais também. Perfeito. E você vê, né, Jorge, isso aqui qualquer loja pode fazer, tá? Você não precisa ser uma loja extremamente organizada, nem nada. Você tem que ter o básico que uma loja precisa ter. Você precisa ter um ERP, até para você ter as informações ali colocadas, para você mesmo se organizar, né? Você tem que ter por exemplo, o mailing dos seus clientes, das oficinas que compram na sua loja. Você tem que ter isso organizado, até para poder se comunicar com eles. E aqui, ó, o Jorge colocou ali, ó, na segunda semana ainda ele colocou, né? Apresente a sua equipe e o que faz de diferente. Então, pô, eventualmente um colaborador teu não gosta de falar, de gravar um vídeo. Não tem problema, você vai colocar a foto do cara e falar, esse aqui é o Jorge, é o nosso balconista, e ele está aqui para te atender. Pronto. Procure pelo Jorge, ele resolve para você. Aí mostre os produtos e categorias que você trabalha. A mesma coisa. É isso. Né? Você vai colocar, quer dizer, você vai gerando informações e aí quem te segue vai começar a curtir. Você fala, pô, mas eu tenho 50 seguidores no Instagram. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Imagina que você pode, conforme você for trabalhando a tua ferramenta, né, o teu Instagram, os seguidores vão começar a pipocar. Eu mesmo sou um cara que me comunico bastante hoje. Eu não tenho tantos seguidores no Instagram. Só que o meu Instagram é muito ativo, porque é um público nichado. Exato. E só fala comigo ali quem tem interesse pelo aftermarket. E tem uma questão que tem que ser desmistificada, Beran, que é o seguinte... Não é o número de seguidores que faz a diferença no seu negócio. Não é o número de likes que tem lá. Tanto é que é o seguinte, existem mercados, né, que vendem seguidores. E você pode ver que tem muita gente lá com 300 mil, 400 mil seguidores. Aí só uma dica, tá? Aí você vai lá nos comentários, nas curtidas, você vai lá dar uma olhadinha como é que você está se interagindo, é como se tivesse somente 10. Ou seja... Quando são perfis fakes ou perfil comprado, não existe interação. Então, tem gente muito preocupada. Será que está funcionando? Não está? Estão me vendo? Não estão? Você não tem que se preocupar com isso. Gera o conteúdo. Posta. Porque a própria ferramenta vai se preocupar em entregar você de forma orgânica. Se você já tiver a intenção de capitalizar, ou melhor, de investir, é fazer aquilo que a gente falou no início. Né? O Google Ads, por exemplo, ou a própria Meta já possibilita que você faça isso de forma intuitiva. Não precisa colocar muito dinheiro, Beran. Você quer perceber o que está acontecendo? Coloca lá R$100, delimita a região, o bairro, condiciona, eu não vou usar termos técnicos aqui, mas condiciona o público que você quer atingir, quem você quer alcançar, e começa a mensurar agora os resultados que você tem trazido como um vendedor a mais para a tua loja, que é a condição que hoje nos obriga a estar atualizado a fazer. Perfeito, perfeito. E, ó, não tire uma coisa da cabeça. Feito é melhor que perfeito. Né? O ótimo é inimigo do bom. Por quê? Porque se você fizer o bom, já tá feito, cara, já vai andar. Então, não deixa para amanhã, começa logo. Começa hoje. Ah, mas, porra, eu não tenho intimidade com as ferramentas. Você vai criando. Sim. Pode ser que você não... Se você olha de um concorrente, você vê um negócio muito bem feito, você fala, pô, eu vou começar assim tão timidamente. Entenda o seguinte, se teu concorrente também começou um dia. Sim. E ele também não era perfeito um dia, ele foi melhorando. É isso. Ele foi melhorando. Todos nós vamos melhorando. Por exemplo, eu acho que a GIB, não é porque o Jorge está aqui, não. Acho que a GIB é uma das distribuidoras, se não for a distribuidora que melhor se comunica no mercado. Por quê? Padronização de imagem, conteúdo frequente, bom, enfim, tudo aquilo que a gente queria que você sabe. Pô, o GB Conecta agora. Então, o podcast, a gente faz muita coisa. Marcas da Sorte. A gente faz muitas ações para integrar o distribuidor GIB, que somos nós, com você, varejo. Né? E, no caso do Conecta, a ideia é gerar demanda aí na sua loja. A gente levar o mecânico para dentro da sua loja. Enfim, com tudo isso,
A GIB, tanto a GIB quanto eu, nós não temos um número absurdo de seguidores. Sim. Não, é pouco até. Só para você ter uma A ideia. GIB deve ter o quê? 7 mil. É Nós pouco. chegamos ao número de 7 mil e são 7 mil de forma orgânica. É. E dentro do ATMcast, que é uma outra ferramenta que nós também temos, né? Porque se a gente for falar aqui, tem buscar placa, ATMcast, BConecta, Peça Mentor. A gente tem outras coisas. A gente tem vários funis, né? De atração. Por exemplo, nós temos no nosso canal oficial do ATMcast 5 mil e alguma coisa. É extremamente relacionado, fidedigno ao número de clientes que nós atendemos, de CNPJs ativos. É verdade. A GIB atende em torno de 5 mil e poucos clientes. E aí você vai para dentro do Instagram, 7 mil seguidores. Né? Então, assim, nós estamos... Conectado com o nosso cliente. Com o nosso cliente. A gente não está dando tiro para fora da gaiola. A gente está exatamente onde a gente quer estar. Ou seja, não adiantaria nada a gente colocar 200 mil pessoas seguindo a gente. Colocar, é né? muito fácil, mas muito fácil. E a gente não conseguir metrificar isso. Sim. Então, hoje a gente consegue fazer um trabalho muito mais assertivo, muito mais direcionado com a utilização da IA, é verdade. A gente consegue criar ferramentas para quem precisa viabilizar negócios e não morrer no meio do caminho, porque o mercado está se reinventando todos os dias. A GIB é uma das distribuidoras ou acho que a única distribuidora que hoje possibilita isso de uma forma gratuita, né? Porque se o nosso cliente morrer, a gente morre. Claro. E a ideia, então, cada dia mais a GIB cria ferramentas para dentro do nosso ecossistema. Eu poderia sentar aqui, Beran, e falar de diversas ferramentas de IA, diversas formas de se criar um assunto que viesse... Ficaria um episódio muito teórico, né? E difícil para o ouvinte praticar. E, na verdade, o que a gente precisa hoje... É que você comece pelo básico. O básico bem feito. Feijão com arroz bem feito. Não tem nada melhor do que isso. E isso é o que vai fazer com que a tua loja apareça para mais pessoas, que você consiga evidenciar os teus produtos, as tuas promoções, a tua relação com o teu cliente e aumentar de uma forma saudável, né, o caixa da tua loja. É ótimo. E outra coisa, você vai criando, de novo, hein? Se baseia por mim. Pô, eu sou muito ruim tecnologicamente falando. Eu uso... Você já melhorou bastante, né? Melhorei. Mas o que me fez melhorar mesmo foi Instagram e foi agora o Chat GPT. Eu tenho aquela versão paga que no começo eu tinha grátis, aí eu ficava limitado. Você falou para mim um dia, você que pôs lá na minha máquina. Pô, eu comecei a viajar com aquele negócio lá. Hoje eu não largo dele, nem ele de mim. E nem ele de mim. Eu preciso de informação. Eu falo, me avisa aí se acontecer alguma coisa. Por exemplo, greve dos caminhoneiros, que estava... Cogitando, né? Estavam cogitando, existia o risco. Pô, acho que vocês se lembram quando teve aquela greve alguns anos atrás. Pô, o nosso mercado parou, o Brasil parou, não foi o nosso mercado, né? Sim. E, porra, um distribuidor como nós, se o mercado para uma semana, se o Brasil para uma semana, a gente para uma semana de faturar, tá, corda no pescoço. Todos nós, né? Sim. Nós não podemos parar, nós temos que produzir todo dia. E aí eu coloquei lá, me avise, o chat, me avise. Mantenha... aí. E ele te oferece isso, ele fala, você quer que eu te avise caso aconteça alguma modificação? Semanalmente, diariamente? Semanalmente, diariamente. Como é que você quer? Eu falei, diariamente. É isso. Todo dia vem uma informação, olha, não alterou nada, tal. Agora fizeram um acordo, o sindicato fez um acordo, a possibilidade de greve está ficando cada vez mais distante. Então, você não precisa mais ficar procurando aquilo todo dia, como eu fazia. É isso. Eu ia lá no Google procurar. É isso. Hoje não faço mais isso. Hoje eu acordo de manhã, tem um monte de informação ali já que ele separou para mim, várias. Eu nem vou tomar teu tempo, ouvinte, para falar sobre isso, mas eu viajo com isso aqui hoje. O Jorge me fez comprar um telefone novo, porque o meu antigo... já estava limitado para fazer, para ter determinadas informações, né? Então, qualidade de foto, eu consigo colocar a foto da peça lá, pesquisar a peça, fazendo coisas que eu não conseguia fazer até um ano atrás. Sim. Eu não conseguia mesmo. Sim. Né? Então, pô, eu acho que você tem que exercitar. Sem ficar repetitivo, acho que nós estamos chegando no final, né, Jorge? Você acha mais importante... você acha importante falar alguma coisa para a audiência aí que a gente não tenha falado aqui ou que eu não tenha te perguntado? Algum toque que você tenha para dar, além de todos que você já deu, claro. Sim. Beran, o que eu falaria é assim, o varejo de autopeças, né, que hoje eu posso dizer que eu atuo como estrategista, né, no mercado, direcionando fábricas, marcas, ações,
comercial, essa é a minha essa é a minha principal função como publicitário. Eu diria assim, hoje o varejo ele precisa entender que se ele não se permitir se reinventar, ele vai ficar para trás. Mas o se reinventar não necessariamente te implica a fazer com que você saia por aí comprando licenças de softwares ou de agentes, nada disso. Mas se você buscar fazer aquilo que é o básico bem feito, como a gente está dizendo aqui desde o começo, isso já vai te colocar na frente de muita gente. Nós somos uma frota muito antiga, muito grande, tem muita coisa acontecendo aí à nossa volta, e se a gente não se atualizar e não se permitir sair dessa inércia, aí vai ser um momento que a gente vai só lamentar, porque o tempo não para. Exato. E todas essas ferramentas que o Jorge está falando aqui, elas estão disponíveis para você, pequeno e médio varejo, não é só para os grandes. É que normalmente os grandes fazem uso Sim. dessas ferramentas antes. Exato. Porque normalmente ele tem uma equipe de marketing, tem uma equipe de pesquisa, que uma loja pequena não tem. Sim. Mas o custo para eles é igual para você, o desenvolvimento e tudo mais. Entenda que, se você estiver presente nesse ambiente que ele é muito, assim, muito ativo, é uma nova forma de venda. Sabe aquela coisa que a gente fala aqui, omnichannel? Que você vai vender por vários canais. Então, mas o Instagram vai trazer venda? Não tenha dúvida que sim, no médio prazo. Talvez não no primeiro mês, mas a hora que você começar a criar a tua comunidade em volta da tua loja, comunidade hoje é muito falado nisso, né? Nós temos a nossa comunidade, Sim. que são esses nossos 5.000 e poucos clientes que nós atendemos todos os meses. Quando a gente fala em 5.000, são 5.000 diferentes CNPJs Exato. atendidos por mês. O que tem isso a ver com a tua loja? Você deve ter aí no teu entorno, eu não sei, 30 oficinas cadastradas, 40, 50, sejam quanto for. Essas oficinas, você tem que ter acesso de comunicação. Dá informação para elas, né? Por quê? Várias autopeças estão por aí. Uma oficina não compra só da sua loja. Se acontecer isso, é um felizardo, tem que comemorar. Né? Mas existem outras lojas de olho no seu cliente. Né? Eventualmente, você pode perder um cliente desse por falta de comunicação. O cara acaba esquecendo da tua loja de tanto que ele ouve falar na outra. Ou ele nem sabe que você está com aquela marca, com aquele produto, com aquela linha. Você pode anunciar, como tem no manual de instrução do Jorge aqui, você pode pegar uma linha nova, vamos dizer que você comprou uma linha nova da GB, por exemplo, tá? Ecopads. Você não trabalhava com Ecopads, aí você comprou Ecopads. Manda para todos os seus clientes. Manda para todos os seus clientes. Agora nós temos a Ecopads, que é uma pastilha com preço competitivo, com qualidade original e que faz um par perfeito com o disco da Hiperfreios. É isso aí. Aí você já são duas comunicações ali. Né? E uma puxa a outra. E vai alimentando os canais de comunicação. Isso aí vai, promoção especial de filtros Vega. De Filtros Brasil, sei lá, o filtro que você trabalhar aí, né? É isso. Você pode, uma promoção especial. O mecânico fala, essa semana se tem promoção lá, deixa eu buscar lá que com certeza o preço está melhor. E para o teu mecânico, você pode até divulgar o preço. Sim. Você está divulgando para a tua comunidade. Você não pode divulgar um preço aberto para geral. Exato. Mas para a tua comunidade, para a tua clientela, você deve fazer. É isso aí. É o carro do ovo, né? É isso aí. É o carro do ovo aqui, né? É o carro do ovo na mão. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Beleza, gente. Então, eu acho que, um conteúdo super relevante você tem aí. Se você gostou, né, compartilhe isso aí com a sua comunidade, inclusive. O Jorge vai deixar os contatos dele aí no episódio, vai ter que, se você quiser falar alguma coisa com ele, a gente tem o maior prazer em responder. Eu mesmo respondo, se comunica com a GB. Sim, que nós se entrar em contato comigo, eu vou falar diretamente com você. Exatamente, tá? E, Jorjão, te agradeço muito pelo tempo, acho que foi o suficiente, foi o que a gente podia fazer, como falando em inteligência artificial para varejo. Para varejo, né? exato. Outro dia a gente vai falar uma coisa mais abrangente, né? De uma forma mais etc, né? Porque a gente tem que respeitar o tempo do ouvinte, tá? É isso. Então, novamente, muito obrigado, espero que tenha feito sentido para você e quinta-feira que vem a gente volta com mais um ATMcast. Valeu, até mais. Valeu.